O romancista Luiz Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 14 de abril de 1857 e é considerado pioneiro do naturalismo do Brasil. Quando era jovem, Azevedo era cartunista de jornais políticos e humorísticos. Foi um escritor romântico e suas principais obras foram O Mulato e O Curtiço. Aloysio Azevedo abandonou a produção literária ao ingressar na carreira diplomática em 1895 e em 1897 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Faleceu no dia 20 de janeiro de 1913. Em seu livro, é contado aos leitores do dia a dia, principalmente dos moradores da estalagem São Romão, um cortiço que tem como dono João Romão, um imigrante português ambicioso. Ao chegar ao Brasil com apenas 12 anos de idade, sem dinheiro e educação, tem a sorte de encontrar um patrão que o estimula a subir na vida, a ponto de doar-lhe seu próprio negócio. Graças à sua esperteza e astúcia, se aproveita da ignorância de Bertoleza, uma escrava negra determinada que é transformada em amante e um instrumento para Romão começar a acumulação de sua fortuna. Devido aos dotes culinários de Bertoleza, Romão abre uma espécie de mercado e, posteriormente, uma casa de pasto que, após esforços de Romão para abrir mão de seu dinheiro, mesmo sem o mínimo possível e alguns furtos de materiais de construção, cria-se um cortiço, que João nomeia de estalagem São Romão. A estalagem rapidamente começou a dar lucro ao seu dono. Mal se construíam novas casas e no dia seguinte já eram ocupadas pela gentalha, ou seja, brancos, tanto brasileiros como imigrantes, que seria o caso dos portugueses Jerônimo e Piedade, e pretos e mulatos, como a sensual Rita Baiana e o capoeirista Firmo, que cai nas tentações da baiana, assim como Jerônimo. A vida por lá era muito corrida, o sol nem havia nascido e ainda já se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Vizinho ao cortiço, morava em um sobrado, Miranda, um comerciante português que representa a alta burguesia aristocratizada, status confirmado por receber o título de barão. A família de Miranda era composta por Estela e sua filha Zulmira. Porém, moravam na casa também Botelho, um velho amigo de Miranda, e Henriquinho, filho do melhor freguês da loja de tecidos de Miranda, que viera para o Rio de Janeiro para se preparar para o ingresso no concurso de medicina. A família antes morava no Rua do Hospício e se mudara para aquele sobrado por vontade de Miranda, que desejava manter sua esposa longe dos caixeiros viajantes, com quem uma vez já pegou-a no flagrante de adultério. Miranda só mantinha-se unido a Estela para manter sua privilegiada situação financeira e social, decorrente do dote da esposa. Que Miranda toma posse do sobrado, começa a rivalidade entre ele e Romão, após Miranda tentar comprar um pedaço do terreno de Romão para aumentar seu quintal e Romão não ceder. É a partir desse momento que começa a se perceber as diferenças entre o sobrado, que representa a burguesia, a hipocrisia e a futilidade da família do comerciante bem-sucedido, e o cortiço, que representa o povo, as classes sociais desfavorecidas do Rio de Janeiro, animalizadas e impulsivas. O Cortiço é considerado um romance de tese no qual tem como base as teorias científicas em voga da época. Os personagens são apenas objetos de estudos que devem ser observados o comportamento sempre justificado pela raça, meio e momento histórico que vivem. Uma das teorias científicas apresentadas na obra é o determinismo, que mostra a justificativa da reação do homem diante do momento vivido. É analisado principalmente o coletivo e não somente uma pessoa. As intrigas relativas ao casal Jerônimo e Piedade servem de demonstração da tese do determinismo ambiental, pois as pressões se exercem de forma irreversível sobre eles. Jerônimo é um português trabalhador que acaba se transformando num sujeito preguiçoso e ciumento, e Piedade, abandonada pelo marido, chora de forma tristonha e desesperada. No final, é subjugada pelo vício do alcoolismo. A obra mostra várias características do naturalismo, como, por exemplo, o cientificismo e o darwinismo, expressos nas cenas detalhadas e realistas de sexo. O livro também zoomorfiza o homem, além de personificar o cortiço, que vai nascer e ter como pai João Romão, crescer, espalhar-se e morrer. Os personagens vão ser tratados como uma consequência do protagonista, que é o cortiço. São os efeitos dele que vão determinar os comportamentos dos personagens. Isso é uma obra do final do século XIX, uma obra muito interessante, muito importante para a nossa literatura, porque ela marca o início de um período, na verdade não é o início de um período, mas assim, ela provém de uma época de muitas mudanças, do que se diz a pesquisa literária em si.
A produção literária desse período é uma produção bastante rica em relação aos outros períodos, já que muita coisa da Europa foi trazida para o Brasil e também por elementos, claro, do mérito e engenhosidade do nosso autor, que é o Aloysio de Azevedo. Essa obra, né, ela pode ser lida de várias maneiras, mas quando no lançamento dela, ela foi criticada pelos acadêmicos e a leitura que foi feita naquele período, não me lembro agora o nome de um crítico da época, mas me lembro que se chamava Santana, o sobrenome dele, o último, era muito apegado a aspectos exteriores da obra, não aspectos relevantes, intrínsecas mesmo ao enredo. Isso só vai ter uma boa leitura mesmo, só vai ser feito no século XX. E um grande crítico do século XX que fez uma abordagem interessante da obra foi o Antônio Cândido, que é um professor lá da USP. Ele trabalha com a ideia, que para a época é bastante inovadora, né, que é a visão do cortiço como uma novidade. Quer dizer, sempre se viu o Aloysio de Azevedo, até então, como um autor secundário, com uma obra secundária, uma vez que a obra dele toda é permeada por elementos ditos deterministas, né, como, por exemplo, ele vincula demais as ações dos personagens ao poder que o meio tem sobre esse personagem, ao contexto histórico e à raça, enfim. E já o Antônio Cândido mostra que ele é inovador. Por que ele é inovador? Porque ele consegue, de certo modo, demonstrar que a novidade que o Aloysio traz para a nossa literatura seria como ele faz um bom uso dessas lentes que ele importa da Europa, essas lentes do naturalismo, essas lentes do determinismo, que vão ser empregadas na obra dele. Então, de qualquer modo, a gente pode pensar o Cortiço como uma obra que é uma das primeiras obras, por exemplo, a abordar a questão do capital, do acúmulo. O papel que o capital tem nessa obra, o dinheiro, é muito interessante e nunca foi abordado antes. Outro aspecto importante dessa obra é como ela dialoga com o contexto, trazendo a mostra, desnudando um pouco as ditas massas alheias, a massa do proletariado, a massa mais pobre, que aparece no seu livro também com bastante força e tem uma relevância literária dentro da obra, claro. Então, por esses aspectos todos, que eu diria que a obra Cortiço, ela é fundamental para o conhecimento e para a formação literária de qualquer aluno e qualquer leitor do Brasil.